Fala aí pessoal, meu nome é Bruno Benevides, eu sou professor de História, estamos aqui com mais uma questão, mais um vídeo na verdade do canal que se faz História e mais uma questão de vestibular da UERJ do ano de 2021. Então todo o prosseguimento, estamos na questão de número 56, é uma questão muito interessante que traz imagem e traz também texto, um tema bastante importante de se entender e se compreender e ao mesmo tempo, obviamente, bastante tocante, bastante triste e também revoltante, né? Bom, a questão, a gente vai ler os enunciados e eu sempre digo aqui, é imprescindível que o aluno tanto analise as imagens e ao mesmo tempo, obviamente, na hora de resolver as questões, faça aí a leitura do texto. E aqui nós iremos ler. Então, a África do Sul comemora em 11 de fevereiro de 2020 o 30º aniversário da saída de Nelson Mandela da prisão. Que ele foi preso exatamente, como diz aqui, em fevereiro de 1990. Bom, esse dia sempre será lembrado como um dos dias mais memoráveis da história do mundo. Não apenas da história da África do Sul. O dia em que Madiba, como era chamado, curiosamente chamado Nelson Mandela, foi libertado, foi o dia em que todos sabíamos que o apartheid estava morto. Disse o atual presidente Ramaphosa à multidão que se reuniu para ouvi-lo. Então, alguns dados importantes que a gente tem que ressaltar aqui. É uma questão que está permeando esse período, os dias atuais, contemporâneos, década de 90 até os dias atuais. Trata justamente sobre a África do Sul, fala um pouco aí sobre o papel do Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, depois que a África do Sul se torna independente em 1910. A partir daí, então, você tem uma sequência de presidentes, torna-se uma república parlamentarista. Então, você tem uma sequência de presidentes presidentes brancos. Então, a população, filhos de colonos britânicos, como a gente sabe, a África do Sul foi uma colônia britânica. Então, essa elite política local, ela foi majoritariamente branca, um país majoritariamente negro e que veio controlando a política do país desde então. Uma sequência, portanto, se você jogar aí depois no Google e ver a lista dos presidentes da África do Sul, você vê que todos eles, até o Nelson Mandela, são todos eles brancos. E ressalta também a questão, esse sistema político-social implementado exatamente na África do Sul, que é a questão do apartheid. Ou seja, que é um processo de segregação racial imposta, aí, obviamente, a partir tanto desses grupos políticos dominantes contra aí, a população negra da África do Sul. Então você tem realmente uma segregação de espaços onde os negros não podiam coabitar, utilizar, conviver nos mesmos espaços ou utilizar dos mesmos serviços que os brancos. Muito parecido com o que ocorre realmente, e a gente consegue ver um filme com maior frequência, os filmes que vão abordar essa questão da segregação racial nos Estados Unidos na década de 50, 60, em alguns estados estadunidenses. Vamos para o texto 2, e diz assim: perto de Joanesburgo, cidade extremamente importante, uma autoestrada separa duas comunidades contrastantes. O bairro burguês majoritariamente branco, não vou aqui pronunciar, e a povoação de Manaus, onde os mineiros desempregados se apropriaram das terras na década de 90. Quase todos os seus moradores são negros. Então aqui no mapa a gente consegue ver essa autoestrada, que é essa que passa aqui, e aqui a gente vê a segregação, que é uma segregação de todos os níveis, raciais, políticas e, sobretudo, também econômica. Então, a parte mais precarizada e proletarizada de coloração negra está exatamente nessa parte, e da outra aqui uma população branca vivendo exatamente numa outra geografia, digamos assim. Há 30 anos, vamos ao enunciado, portanto, a libertação de Nelson Mandela na África do Sul significou que o regime de apartheid estava morto, conforme a reportagem. Na atualidade, a fotografia aérea de logradouros da cidade de Joanesburgo representa a seguinte herança desse regime. Então vamos lá.
Rigidez do planejamento urbano, não. Essa divisão, da maneira como foi feita, não tem nada de planejamento urbano, tá certo? Tem a ver exatamente com a questão da segregação racial, que implica aí divisões, tem como consequência divisões de todos os outros tipos de consequência, divisões políticas, econômicas e sociais. Então, portanto, letra A não faria o menor sentido. Modernização do transporte público. Então, a B, eu não vou nem perder tempo aqui, tá? A B é tipo da alternativa podre que vem, que tem que estar ali, está sempre presente nas questões, e é aquela que você realmente, de fato, nunca vai se descarta de uma vez por todas. C. Aprimoramento do manejo ambiental. Também não faz o menor sentido. Como é que o manejamento ambiental? Basta ver que a população que vive na área uma área mais periférica da cidade, bom, enfim, nem essa área tem a questão da presença verde, nem nada. Você vê que é uma região extremamente, digamos assim, convulsionada, mal planejada e mal organizada, muito diferente da outra região. E a letra D é o que sobrou, que só pode ser a alternativa correta, mas vamos dar uma olhada, vamos ler, né? Permanência da segregação espacial. É isso que a questão está querendo dizer. Tudo bem, o apartheid, da maneira como vinha acontecendo até a década de 90, ele pode ter mudado, mas essa segregação nos dias atuais, ela ainda permanece, sobretudo aí na permanência dessa divisão do espaço, da geografia de algumas cidades na África do Sul. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, curta e compartilha, ficamos por aqui, nos encontramos, até mais. Próxima questão, professor Renatão. Um abraço a todos, até a próxima.